Olá, amigos e devotos de Carlo Acutis, tudo bem com vocês? Hoje é um dia de alegria, um dia de festa. O nosso canal está completando um ano de evangelização, um ano dando para vocês um suporte de catequese para a sua vida espiritual. E hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar o que é ser um diácono permanente. Vocês sabiam que é possível você casar e receber o sacramento da ordem? Bem, hoje será o tema do nosso programa. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Este é o programa Momento Vocacional. Bem, os diáconos foram criados pelos apóstolos. Foram criados assim para que os sacerdotes, os presbíteros, pudessem desempenhar bem as suas funções e os diáconos pudessem auxiliar em algumas atividades. Podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, que diz assim: a eleição dos diáconos. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, agora, como está nos Atos dos Apóstolos, vimos como nasceu os diáconos, né? Como surgiu os diáconos. Com o passar dos anos, acabou surgindo alguns problemas, né? Começaram a, digamos assim, ter alguns conflitos entre os presbíteros e os diáconos, porque os diáconos queriam fazer o trabalho dos presbíteros, digamos que os presbíteros não gostavam que os diáconos estavam se sentindo mais importantes. Com a morte ou renúncia de algum bispo, tinha alguns casos que poderiam escolher esses diáconos e os presbíteros não estavam gostando. Mas com o passar do tempo, os diáconos foram cada vez mais diminuindo. E a partir do século V, praticamente não existia mais diácono. Existiam pouquíssimos diáconos que eram considerados diáconos permanentes. Porém, com o passar do tempo, os sacerdotes, antes de serem ordenados presbíteros, eles eram ordenados diáconos transitórios. Nós já chegamos a falar isso em um dos nossos programas. Eles se tornavam diáconos por algum tempo e depois eram ordenados sacerdotes. E foi assim por muitos anos, pois os diáconos permanentes, que eram às vezes diáconos casados, eles praticamente sumiram. Só foram voltar a partir do Concílio do Vaticano II. O Concílio de Vaticano II fez com que os pudessem voltar com mais, digamos assim, com mais força os diáconos permanentes. Ou seja, a partir do final dos anos 60, onde foi o Concílio do Vaticano II, começou a surgir mais diáconos permanentes, como temos até hoje. E foi aí que também surgiu os 3 graus da ordem, que é o diaconato, presbiterato e o episcopado, que nós já chegamos a falar em um dos nossos programas. Hoje, os diáconos permanentes e também os transitórios, eles podem fazer as seguintes coisas: pregar, batizar, presidir cerimônias de casamento, presidir celebrações da palavra, tem que
pensar uma coisa: celebração da palavra e Santa Missa são coisas diferentes. Ler o Evangelho na missa e fazer a homilia, preservar e distribuir a Eucaristia, dar aconselhamentos e dar bênçãos, levar o viático aos moribundos, realizar as bênçãos com o Santíssimo Sacramento e presidir ritos funerários, entre outras coisas. Mas o diácono não pode fazer as seguintes coisas: celebrar a missa, dar unção dos enfermos, ouvir confissões e absorver os pecados dos penitentes. Isso são coisas que apenas o sacerdote pode fazer. Como, assim, entrar... Quais são, digamos assim, as coisas que são exigidas para se tornar um diácono permanente? Você pode ser casado, mas lembrando que tem que ter também o apoio de sua esposa. Você tem que estar pelo menos 10 anos casado. Você também tem que ter um emprego, porque a igreja não dá salário para os diáconos, apenas para os padres e bispos. Você tem que ter o apoio da sua esposa. É importantíssimo que sua esposa apoie essa sua atitude. E lembrando que aos finais de semana você tem que ter um compromisso com a igreja. Também pode se tornar um diácono permanente alguém que seja solteiro, porém tem que viver bem o celibato. Existem alguns casos que alguns diáconos permanentes chegam a ficar viúvos, acabam perdendo a sua esposa. E o que acontece? Eles até acabam tendo filhos com essa mulher, e essa mulher acaba vindo a falecer. Esse diácono permanente, se ele quiser, com autorização do bispo da sua diocese, ele pode ser ordenado sacerdote. Também já ouvimos alguns casos de irmãs religiosas que chegam a casar e ter filhos, acabam ficando viúvas e depois entram para uma congregação e se tornam uma irmã religiosa. Lembrando que o diácono, ele não digamos assim, não obedece ao sacerdote, ele obedece ao bispo. Ele é fielmente, assim, o diácono esse grau da ordem é principalmente, assim, exercido para servir ao bispo, para ajudar ao bispo. Às vezes nós vemos alguns diáconos em algumas paróquias. É muito bom isso, pois eles auxiliam muito nas paróquias. Existem paróquias que têm apenas um padre e mais de 30, 40, 50 comunidades. E o diácono, às vezes o diácono permanente, ajuda nas celebrações da palavra, auxilia os párocos. Mas ele deve obediência total ao bispo. E aí, você gostou? Você que é casado, já pensou em ser um diácono permanente? Vamos agora elevar nosso coração em oração e rezar por todas as vocações. Vamos rezar principalmente pelos diáconos permanentes e também pelos diáconos transitórios que estão se preparando para se tornar sacerdotes. Vamos também pedir a intercessão do primeiro mártir que era diácono, Santo Estevão, por todas essas vocações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir-te, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continua a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas, dá força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Desde já, deixe o seu like e se inscreva no canal. Hoje é aniversário do canal, estamos completando 1 ano de canal. Então, eu quero agradecer a todos pela ajuda, por sempre estar aqui nos ajudando. 1 ano já de canal e logo mais, daqui a alguns 2 ou 3 meses, iremos também estar completando 1 ano de programa Momento Vocacional. Desejo a todos um final de semana abençoado e até sexta-feira que vem, Sexta-feira Santa. Deus abençoe a todos, Maria, intercedei por nós e Beato Carlo Acutis, rogai por nós.